Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Rani, sou cubana, para quem não me conhece, muito prazer. E hoje eu tô trazendo um assunto um pouco frustrante para nós cubanos, e é em relação às manifestações que estavam programadas para o dia 15 de novembro desse ano. Não é segredo para ninguém que Cuba é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão e que toda vez para fazer manifestações é uma luta. Inclusive nas últimas manifestações do dia 11 de julho foram mais de 700 presos políticos. E isso não é a primeira vez que acontece. Durante a história da Revolução Cubana, qualquer pessoa que pensa diferente, que se manifestou contra o governo, foi presa, foi silenciada, foi perseguida ou até morta. E hoje foram duas notícias tristes. A primeira é que Daniela Rojas, que é ativista e moderadora da página Archipiélago, foi detida. Isso mesmo, gente, os agentes da seguridade do estado de Cuba, os ditadores, foram na casa dela e levaram ela presa. Porque ela se opõe ao governo, porque ela é ativista, porque ela fala em redes sociais sobre todas as atrocidades que o governo cubano faz. Daniela Rojas é mais uma das heroínas do nosso país, assim como tantas outras pessoas que deram sua liberdade, que estão presas hoje em dia por se oporem ao governo cubano, por falarem o que eles pensam e por pensar diferente. A outra notícia, e que é a mais absurda, mas não duvidava dela, assim, para mim não é nenhuma novidade que isso tenha acontecido, é que a manifestação do dia 15 de novembro foi negada pelo governo. E essa manifestação que iria acontecer no dia 15 de novembro já estava agendada para o dia 20 de novembro, que é o Dia da Defesa Nacional em Cuba. Só que esse dia foi programado pelo governo cubano uma marcha com todo o exército cubano nas ruas, que começaria mais ou menos no dia 18, 19 e até o dia 20. Daí a oposição cubana achou melhor passar a data para antes, para o dia 15, por medo, porque o governo cubano pensa, se na manifestação do dia 11 muitas pessoas foram feridas, houve mortos e muitas pessoas foram presas, imaginem agora com todo o exército cubano nas ruas. Então a gente achou melhor adiantar para o dia 15. Eu já considero um absurdo de que a gente tenha que pedir permissão para o governo para se manifestar. Mas já que muitas pessoas gostam de Cuba mundo afora, eu acredito que não seja nenhum problema nos países onde essas pessoas gostam de Cuba aplicar isso mesmo que se aplica em Cuba. Imagina se toda vez que você for fazer uma manifestação contra o governo, você precise pedir permissão para o seu governo. Se for contra ele, lógico que ele vai negar. Então, meio que fiz esse parênteses aqui para essas pessoas que gostam de defender o governo cubano, pensem se realmente é isso que elas querem, mas talvez sim, né? Enfim, tem cada loucura por aí acontecendo que eu não duvido nada. Isso tudo porque o governo cubano vende a ideia de que em Cuba é permitido fazer manifestação, porque na Constituição diz que é permitida a liberdade das pessoas de se manifestar. Só que como tudo em Cuba que é relacionado às leis, tem uns porém. Toda a legislação cubana, tudo que tem a ver com leis, é feito de um jeito, de um jogo que o governo sempre sai ganhando. Ou seja, ele diz que é permitido, porém, e sempre tem um porém que vai fazer com que você não seja permitido a nada, na verdade. E o mesmo aconteceu agora no dia 11, foi pedido para o governo cubano o direito das pessoas se manifestarem, porque se você não fizer o pedido, aí o governo leva preso metade dos manifestantes e diz que levou preso e conta para o mundo que levou preso porque eles não pediram permissão para se manifestar. Mas os manifestantes pediram permissão, e essa permissão, adivinhem, foi negada. E as autoridades do governo cubano entregaram uma carta em resposta ao pedido para fazer as manifestações, dizendo que não reconhecia a legitimidade para essas manifestações acontecerem, ou seja, eles negaram. Eu vou mostrar um pouquinho da carta para vocês. A carta fala que é uma resposta ao documento apresentado sobre a decisão de realizar uma manifestação com o fim de desestabilizar. A data da carta foi do dia 12 de outubro, ou seja, de hoje, de 2021, no ano 63 da Revolução, em relação ao documento apresentado sobre a decisão de vários afirmantes para realizar uma manifestação na data, que seria na data do dia 15 de novembro, eu comunico. Gente, tô lendo, tô traduzindo ao mesmo tempo. Desculpem aí qualquer palavrinha, qualquer coisa que eu falar enrolado. Me desculpem mesmo, tá? Que eu tô lendo e traduzindo ao mesmo tempo. Meu cérebro... O artigo 56 da Constituição, que se menciona como sustento legal, dispõe entre os requisitos para o exercício ao direito a manifestar-se a licitude e o respeito à ordem pública e o acatamento às respectivas estabelecidas pela lei. E enquanto pedido, não se reconhece legitimidade nos motivos que se falaram para realizar essa manifestação, assim como o vínculo que tem alguns com organizações subversivas ou agentes financiados pelo governo estadunidense, que tem a intenção de se manifestar para promover um câmbio de sistema político em Cuba.
E é isso que a manifestação anuncia. É um esquema organizado que se concebe simultaneamente para outros territórios do país, constitui uma provocação como parte da estratégia de mudança de regime para Cuba, que está sendo ensaiada em outros países. Também, assim que se anunciou, a manifestação recebeu apoio público de legisladores estadunidenses, operadores políticos e meios de comunicação que alimentam ações contra o povo cubano, intentam desestabilizar o país e pedem intervenção militar. O artigo 45 da nossa Carta Magna refere que o exercício dos direitos das pessoas só está limitado pelo direito dos demais. A seguridade coletiva, o bem-estar geral, o respeito à ordem pública e a Constituição e as leis. No artigo 4, se define que o sistema socialista, que se refrente a essa Constituição, é irrevogável, pelo qual toda ação exercida em sua contra é ilícita. A Constituição da República foi debatida ampliamente e aprovada em referendo pelo 86,85% dos votantes, que é a abrumadora maioria que escolheu de maneira soberana e livre o sistema socialista e sua irrevogabilidade, e o direito de combater por todos os meios contra qualquer que intente derribar o ordem público, social e econômico estabelecido. Tendo em conta que os argumentos anteriores, é evidente que, se bem se invoca o direito constitucional, este não pode se exercer em contra dos demais direitos, garantidos e postulados essencialmente na própria Constituição, o que determina o caráter ilícito da manifestação. E quem assinou essa carta foi o intendente do Conselho da Administração de Cuba, em Havana, que é o Alexis Costa Silva. Como vocês veem, foi negado o pedido para o povo se manifestar. Eu não sei como tem pessoas que depois disso conseguem admirar esse tipo de governo, gente. Todo país, dentro de toda a democracia, tem que existir o direito de você se manifestar contra o governo. Se você é contra o seu governo, não importa se tem pessoas a favor, as pessoas têm o direito de se manifestar. Isso em qualquer lugar do mundo tem que ser assim. Mas em Cuba você só tem esse direito se você for a favor do governo. E essa Constituição, obviamente, é uma pegadinha, por isso que as pessoas têm que ter noção de leis. Por isso que a educação é tão importante, as pessoas têm que ter essa noção de leis em relação ao seu país, em relação à Constituição. Por isso que é tão importante uma Constituição sólida, que não tem essas lacunas como a Constituição cubana, onde por um lado diz que você tem o direito de se manifestar, mas por outro lado não pode haver uma mudança de sistema. É lógico que se você está insatisfeito com o sistema, você vai querer mudar ele quantas vezes seja necessário, mas isso deixa de lado qualquer pessoa que se opõe ao sistema cubano, porque sempre que você se opor, vai ter lá na Constituição, nas próprias leis, que você tem o direito de se manifestar, mas você não tem o direito de querer mudar. Vocês percebem como isso é perigoso? Como ainda tem pessoas pelo mundo que dizem que Cuba não é uma ditadura? Enfim, gente, só quis trazer esse vídeo para vocês com essa informação recente, aconteceu hoje. A manifestação possivelmente vai acontecer, não sei, talvez algumas pessoas fiquem com medo, porque é um mês que o exército todo cubano vai estar nas ruas, possivelmente durante o mês inteiro. E também quis fazer esse vídeo porque tinha muitas pessoas me perguntando, muitas pessoas com a dúvida: Rani, como é que vocês não conseguem combater o governo? Como é que vocês não conseguem se manifestar contra o governo e derrubar aquele governo? Gente, é mais complicado do que parece. Quando o Estado toma o poder de tudo fica complicado, a gente fica mais limitado, a gente fica fechado. Querendo ou não, todo o poder recai na polícia, no exército, e as pessoas são simplesmente pessoas. Então elas ficam com medo, sem contar que são 60 anos de opressão. Então não é tão simples como dizer, vamos pra rua. Agora com o povo cubano, porque as novas gerações, gente, elas sentem que elas não têm mais nada a perder mesmo. Elas estão tirando esse medo de cima e elas estão saindo às ruas, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu tenho certeza que no dia 15 vai ter manifestação. Mas como vocês veem, é mais difícil do que parece, porque a própria Constituição, as próprias leis de Cuba estão contra. Então, sempre que vocês fiquem com a dúvida, por que se é tão ruim, eles não fazem algo para mudar? É que a gente não tem amparo de lei nenhuma para fazer mudar. Então, tudo requer uma força um pouco maior, um esforço maior. E às vezes o medo fala mais alto, porque querendo ou não, são pessoas que têm família, que têm filhos. E querendo ou não, isso dá medo. Vamos ver o que acontece e agora é só aguardar o dia 15 ou antes, né? Porque com isso que aconteceu dessa carta, é possível que aconteça um estadio um pouco antes, né? Mas se não, vamos ver o que acontece no dia 15, se essa manifestação vai acontecer. Muito obrigada por ficarem até aqui assistindo o vídeo e vamos torcer para tudo dar certo.